Oi, meu nome é Vinícius Matia, eu sou engenheiro agrônomo, mestre e doutorando em desenvolvimento rural sustentável pela UniOeste e agora eu vou apresentar para vocês o trabalho intitulado Análise da inserção de artigo na legislação atual do PENAI, proposta pelo projeto de lei 3292 de 2020. Bom, todos nós sabemos que as legislações, com o passar do tempo, vão sofrendo algumas alterações. Essas alterações, elas precisam sempre ser avaliadas para verificar se a efetividade delas para o público beneficiário e para a sociedade como um todo será de fato algo relevante. Então, neste trabalho, nós resolvemos pesquisar uma alteração que está sendo proposta pelo projeto de lei 3292 de 2020 à legislação atual do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PENAE. Esse programa já existe há bastante tempo no Brasil, desde a década de 50, e já passou por várias alterações em sua legislação, sendo que a legislação mais recente é a Lei 11.947 de 2009. Esse projeto de lei, ele tem a proposta, né, de além de alterar alguns dispositivos que já estão estabelecidos na lei, incluir um artigo, que é o artigo 14A, nessa legislação. Então, o objetivo da nossa pesquisa foi analisar a inserção desse artigo 14A, seus parágrafos e incisos propostos pelo projeto de lei, expondo as justificativas do autor do projeto e os contrapontos, né, de entidades que são contrárias à inclusão, visando evidenciar e esclarecer a proposta para contribuir no entendimento dos seus possíveis impactos. Para isso, nós preparamos então uma pesquisa explicativa e realizamos a coleta dos dados qualitativos e secundários em forma de análise documental e também da análise de discurso. Na análise documental, nós procuramos em documentos legais, pareceres e notas técnicas publicadas sobre a temática e sobre o projeto de lei, e também na análise de discurso sobre uma audiência pública que foi realizada para debater esse projeto e na votação no vídeo da votação da Câmara dos Deputados, que já ocorreu, né, sobre esse projeto, que está aguardando aí a sua ida para apreciação no Senado. Bom, como resultados de discussão desse resumo, a lei, né, o projeto de lei propõe que a lei atual, 11.947, passará a vigorar acrescida do seguinte artigo 14A, que no mínimo 40% dos recursos repassados pelo FNDE no âmbito do PENAE e utilizados para aquisição de leite devem se referir à forma fluida do produto, adquirida junto a laticínios locais devidamente registrados no sistema de inspeção, a depender do caso. Então, a justificativa do autor desse projeto é de que vários municípios adquirem leite, né, para merenda escolar. Em alguns desses municípios, a maioria do leite é adquirido de forma em pó. Então, a proposta e a justificativa dele é que se aprove esse projeto de lei para que esse leite comprado tenha um percentual mínimo na forma fluida, abrindo, claro, algumas exceções depois, em alguns casos que não for possível fazer essa aquisição, mas instituindo esse percentual mínimo através desse projeto de lei. Bom, isso tem gerado bastante discussão, como eu disse, e esse é o principal ponto do projeto de lei. E aí, alguns questionamentos a gente avaliou e algumas respostas, né, do autor desse projeto sobre esses questionamentos. O primeiro questionamento que a gente identificou é que fazer um projeto de lei dessa forma, né, as entidades contrárias dizem que fazer um projeto de lei dessa forma transfere a responsabilidade de definição do cardápio para o Congresso Nacional, ferindo a autonomia de estados e municípios na definição dos cardápios, os quais devem ser elaborados por nutricionistas responsáveis do PENAE, e que pode comprometer as necessidades nutricionais dos estudantes, os hábitos alimentares e a cultura alimentar da localidade. O autor do projeto diz que esse argumento não se sustenta, já que não houve uma compreensão, né, do projeto e que a proposta não obriga a ser adquirido leite fluido onde não desejar, né, adquirir leite para merenda escolar,
mas sim nos lugares onde for adquirir leite, que um percentual desse leite seja na forma fluida e não totalmente leite em pó, por exemplo. Então, para esse questionamento, o autor justifica essa não obrigatoriedade de aquisição. Então, não, segundo ele, não retiraria a autonomia dos nutricionistas, por exemplo, de definirem o cardápio, mas se fossem incluir, né, o leite, que um percentual fosse na forma fluida. Outro questionamento, né, debatido por entidades contrárias à aprovação do projeto, são de que os fornecedores de leite fluido no PENAI atualmente são, na sua maioria, laticínios de médio e grande porte e não agricultores familiares, já que o autor do projeto diz que esse projeto também é para beneficiar agricultores familiares produtores de leite que ficam, por certas vezes, reféns de grandes laticínios. Mas o autor responde que a demanda do projeto de lei surgiu de entidades representativas de pequenos produtores, né, bem como dos próprios agricultores familiares, que inclusive apoiam e aguardam com empolgação a aprovação do projeto. Então ele diz que não é também relevante esse questionamento, já que apresenta esse contraponto. Outro questionamento realizado por entidades contrárias é de que muitos municípios não possuem condições adequadas para o transporte e armazenamento de leite fluido nas escolas. Para esse questionamento, nós identificamos que o autor do projeto responde que os incisos do parágrafo 3º resolvem esses casos onde ficarem impossibilitadas as aquisições do leite fluido com as justificativas discriminadas no projeto. Então, como eu disse, e vocês podem avaliar no resumo escrito, alguns incisos, né, retiram a obrigatoriedade da compra dos 40% de leite fluido em alguns casos onde não seja possível, principalmente garantir a qualidade químico-física ou a qualidade desse alimento. Então, o autor justifica que esse questionamento seria respondido por essa questão, por essa presença desses incisos que não iriam obrigar a comprar onde não tivesse essas condições higiênico-sanitárias. E um último questionamento também, bastante pertinente, é de que a proposta cria uma reserva de mercado e abre precedentes para outros tipos específicos de alimento também solicitarem esses projetos de lei e respondem a interesses de diferentes tipos de lobby da indústria alimentícia. Inclusive, as entidades citam que já existem outros projetos de lei querendo estabelecer um percentual mínimo de outros tipos de alimentos e que a aprovação desse projeto abriria esse precedente, né? O autor do projeto responde que, ao não obrigar a aquisição, né, do leite fluido ou do leite, como ele disse na resposta, já em resposta anterior, ele responde que não cria essa reserva de mercado porque não está obrigando, né, além de não haver nenhum tipo de lobby envolvido na criação do projeto, mas sim uma demanda, segundo ele, das entidades e dos agricultores em que ele diz estar representando. Ainda houve um questionamento, né, sobre os cálculos referentes ao percentual proposto no projeto, de por que 40% e não um outro percentual, mas a gente não conseguiu identificar nenhuma resposta para esse questionamento. Bom, o que a gente pode concluir, então, é que a inserção desse artigo 14A à legislação atual do PENAI, apesar de visar benefícios a agricultores familiares, né, produtores de leite, ainda possui contradições à sua efetividade e apresenta potencial de gerar impacto negativo ao programa, principalmente por essa criação de uma reserva de mercado ou abrir precedentes para outros projetos de lei dessa forma. Esse ponto principalmente levantado por questionadores do projeto. Mas avaliações mais profundas são sugeridas também para que se esclareça esses apontamentos e uma análise sobre demais pontos, né, propostos no projeto que visam a alteração na redação de dispositivos, né, além dessa inclusão como foi citada nesse resumo. Agradeço a atenção e fico disponível caso houver algum questionamento. Muito obrigado.